paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo. Tudo bem com vocês? Eu sou o Leonardo, esse é mais um vídeo aqui do canal Enriquecendo a Alma. É um prazer enorme ter você aqui comigo. Se inscreve no canal, ative o sininho, curta, compartilhe. Vai ser uma bênção ter você aqui conosco sempre, tá certo? Que Deus te abençoe imensamente em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero ler uma palavra hoje que está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8, que diz assim: Isaías, depois de ter tido uma visão maravilhosa do trono de Deus, da glória do Senhor, ele teve esse momento com Deus aqui que diz assim, capítulo 6 de Isaías, versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, talvez esse seja um versículo bem conhecido para muitas pessoas, né? De fato, é um versículo bem famoso. Isaías, ele diante da pergunta do Senhor, ele imediatamente tomou uma atitude e disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías nada mais fez do que se posicionar diante de Deus. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, sobre posicionamento. Isaías, ele tomou uma atitude, ele se posicionou diante de Deus. E aquela atitude fez ele se tornar o maior profeta messiânico de toda a Bíblia. Ele é o profeta que mais revelou, mais profetizou a respeito do nosso Senhor Jesus. Irmãos, quando nós nos posicionamos diante do Senhor, Deus, ele se agrada, o céu se move. A nossa vida tem que estar posicionada diante de Deus. Como estamos vivendo? Como está a sua vida? Como está a minha vida? O que eu quero para mim? Eu quero viver no pecado? Eu quero viver flertando com o pecado? Eu quero ir na igreja, ouvir a palavra, receber as bênçãos e ao mesmo tempo eu quero participar de atividades mundanas? Como que está a minha vida? Como que estão as minhas atitudes? Eu tenho que fazer essa autoanálise sempre. Nós temos que nos analisarmos. E em um momento da nossa vida nós temos que tomar uma posição diante de Deus. Eu não quero nem saber de Deus, eu não estou nem aí, eu vou curtir minha vida porque a vida é curta, eu quero conhecer o mundão, eu quero aproveitar, eu quero namorar muito, eu quero viajar, eu quero ir aí conhecer muitas pessoas. Não que seja errado você viajar e conhecer muitas pessoas, mas a partir do momento que a gente faz isso no mundo, é o problema. Então, a gente tem que ter essa posição. Eu quero fazer isso ou, a partir de hoje, eu decido abandonar o pecado, abandonar toda a prática na minha vida que desagrada ao Senhor e eu quero ter uma vida santa para com Deus. Eu quero ouvir a palavra do Senhor, eu quero ler a palavra do Senhor e eu quero praticá-la na minha vida. Eu quero, a partir de hoje, orar. Eu quero, a partir de hoje, jejuar. E eu quero fazer isso diariamente. Nós temos que tomar essa posição na nossa vida. Qual que é a sua decisão? Qual que é a minha decisão? Nós devemos decidir, irmãos, por servir ao Senhor, por nos posicionarmos diante do Senhor e nos livrarmos do pecado e deixar o pecado de lado. É difícil porque a porta para o reino de Deus ela é estreita. Jesus falou, é estreita a porta. E a porta do mundo ela é larga, ela é convidativa. Irmãos, uma coisa eu falo para vocês. O pecado ele é muito bom. Porque se ele não fosse, ninguém pecava. Mas pelo contrário, o pecado é muito bom, ele gera prazer em nós. E por isso que nós temos que lutar contra o pecado. Só que o salário do pecado é a morte, e é por isso que nós temos que fugir. O pecado ele causa separação entre Deus e o homem. E eu particularmente eu não quero viver separado de Deus, eu não posso. Eu não me vejo separado do Senhor. Nós não podemos, porque o Senhor é a nossa essência, o Senhor é a nossa vida, o Senhor é o nosso respirar, o Senhor é o nosso Deus, Ele nos controla, Ele é quem administra a nossa vida. Deus, ele é nosso tudo, irmãos. Tome uma posição hoje diante do Senhor. Eu devo tomar uma posição diante do Senhor hoje. Eu decido, Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor
até o meu último dia ou até Jesus voltar. Irmãos, posicione-se. Vamos nos posicionar, porque o tempo está acabando. Não parece para muitas pessoas, porque elas muitas vezes ignoram, mas a verdade é que os sinais estão aí. Os dias estão cada vez mais curtos, as iniquidades, o pecado está se multiplicando e o que é errado está se chamando certo e o que é certo está se chamando errado. Tudo isso é sinal do fim dos tempos. Então tome uma posição agora, vamos nos posicionar, posicionar diante do Senhor, posicionar firmes na presença do Senhor, abandonar, rejeitar o pecado e aceitar o nosso Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, como nosso Rei, como nosso guia, como aquele que guia o nosso caminho, como o caminho, a verdade e a vida. Porque uma hora, irmãos, a trombeta vai tocar e aqueles que estão posicionados diante de Deus vão subir, mas aqueles que se posicionaram ao contrário de Deus ou que ainda não se posicionaram vão ficar. E aí virá um grande problema, grande tribulação. Se posicione diante do Senhor e muitas bênçãos virão sobre a sua vida. Irmãos, muito obrigado por você ter estado até aqui. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Ative o sininho, coloque todas para receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo, tá certo? Muito obrigado, que Deus te abençoe em nome de Jesus.